O telefone toca. São 3 da manhã. Você nunca atenderia a essa hora, mas algo o compele. Um arrepio percorre sua espinha enquanto você atende. Alô? Você sussurra, sua voz tremendo levemente. Silêncio. Então, uma voz, fraca e distorcida, crepita através do receptor. Uma voz que você não ouve há anos. Uma voz que você pensou que nunca mais ouviria. A voz de alguém que você amou e perdeu. Imagine a onda de emoções, a descrença, a esperança misturada com terror. Seria uma brincadeira cruel, um produto de uma mente privada de sono? Ou poderia ser algo mais, uma mensagem de além-túmulo? Em 1988, um terrível acidente de trem em Maryland tirou a vida de 6 pessoas, incluindo um jovem chamado Charles Peck. Nas semanas e meses que se seguiram à tragédia, familiares e amigos de Charles, ainda em luto, relataram receber telefonemas assustadores. A voz do outro lado da linha era fraca, quase indistinguível, mas eles juravam que era Charles. Mais de 35 ligações foram feitas do número desconectado de Charles. Sua mãe, convencida de que era seu filho tentando entrar em contato, agarrava-se a cada estalo e sussurro na linha. Os investigadores, perplexos com o fenômeno, não conseguiram encontrar nenhuma explicação lógica para as chamadas. A linha telefônica havia sido destruída no acidente e o telefone de Charles nunca foi recuperado. O caso de Charles Peck permanece um enigma, um lembrete assustador dos mistérios que cercam a morte. Em 2011, um jovem chamado Jack Froese morreu tragicamente em um acidente de carro. Dias após sua morte, seus amigos e familiares começaram a receber mensagens de texto estranhas, aparentemente do próprio Jack. As mensagens eram misteriosas e perturbadoras. Elas continham piadas internas, detalhes pessoais e até referências a eventos que haviam ocorrido após sua morte. Uma mensagem particularmente assustadora, enviada ao melhor amigo de Jack, dizia: "Estou cuidando de você. Não se preocupe, estou bem agora." Especialistas em tecnologia, chamados para investigar, ficaram perplexos. Eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência de hacking ou adulteração. O caso, assim como o de Charles Peck, permanece sem solução, alimentando especulações sobre a possibilidade de comunicação pós-morte na era digital. As histórias de Charles Peck, Jack Froese e inúmeros outros, como eles, levantam uma questão intrigante: como podemos explicar essas comunicações aparentemente impossíveis vindas do além-túmulo? Enquanto os crentes abraçam esses relatos como prova da vida após a morte, cientistas e céticos oferecem explicações alternativas, frequentemente atribuindo esses fenômenos a alucinações de luto. Não é incomum que aqueles que lamentam a perda de um ente querido experimentem alucinações vívidas, especialmente nos estágios iniciais do luto. Falhas tecnológicas. As linhas telefônicas podem sofrer conexões cruzadas e os números de celular são frequentemente reatribuídos após um período de inatividade. Isso pode levar a casos em que as pessoas recebem chamadas ou mensagens aparentemente de indivíduos falecidos, quando na realidade é simplesmente um caso de identidade trocada ou erro tecnológico. Boatos. Infelizmente, alguns indivíduos exploram o processo de luto para ganho pessoal. Embora essas explicações possam ser responsáveis por alguns casos de suposta comunicação após a morte, elas não conseguem abordar o grande volume e a consistência desses relatos ao longo da história e em diferentes culturas.
poderia haver uma explicação mais profunda e significativa em jogo. Conectando os mundos médiuns e o paranormal. Por séculos, médiuns afirmam ter a capacidade de se comunicar com os mortos, atuando como intermediários entre o mundo físico e o reino espiritual. Embora o ceticismo seja abundante, muitas pessoas recorrem a médiuns em momentos de luto, buscando consolo, encerramento ou talvez uma mensagem final de entes queridos que já faleceram. Esses indivíduos, frequentemente descritos como clareaudientes ou clarividentes, afirmam receber mensagens dos falecidos por meio de uma variedade de métodos, incluindo canalização. Alguns médiuns afirmam permitir que os espíritos dos falecidos habitem temporariamente seus corpos, falando diretamente através deles para entregar mensagens aos entes queridos que ficaram para trás. Embora os métodos e práticas dos médiuns variem amplamente, seu suposto objetivo permanece o mesmo: construir uma ponte entre os vivos e os mortos. Fenômenos de voz eletrônica, vozes do além. Fenômenos de voz eletrônica, ou EVP, são uma forma particularmente intrigante de suposta comunicação após a morte. Envolve a captura de vozes inexplicáveis, sussurros e outros sons em dispositivos eletrônicos de gravação, que alguns acreditam serem as vozes dos falecidos tentando fazer contato. Entusiastas afirmam que as gravações de EVP contêm mensagens de entes queridos, avisos de espíritos e até vislumbres da natureza da vida após a morte. Os céticos, no entanto, argumentam que as gravações de EVP nada mais são do que pareidolia auditiva, um fenômeno em que o cérebro interpreta erroneamente sons aleatórios como padrões significativos. Encontros pessoais, quando os que partiram nos procuram. Além dos casos documentados e debates científicos, existem inúmeras histórias pessoais de indivíduos que acreditam ter recebido mensagens de entes queridos falecidos. Alguns descrevem uma sensação repentina e avassaladora da presença de seu ente querido, o cheiro de seu perfume favorito, ou a execução inexplicável de uma música que tinha um significado especial para o falecido. Outros relatam sonhos vívidos em que conversam com seus entes queridos, recebendo mensagens de conforto, orientação ou encerramento. Essas experiências pessoais, embora frequentemente descartadas como ilusões ou alucinações induzidas pelo luto, podem ser incrivelmente poderosas para aqueles que as vivenciam. Coincidência ou conexão. Decifrando as mensagens. O debate em torno da comunicação após a morte é complexo e multifacetado, frequentemente colocando a fé contra a razão, a lógica contra a intuição. Enquanto os céticos permanecem descrentes, atribuindo esses fenômenos à coincidência, falhas tecnológicas ou fatores psicológicos, os crentes encontram consolo, conforto e até evidências da sobrevivência da alma nesses eventos inexplicáveis. Talvez a mente humana, em sua infinita complexidade, seja capaz de perceber mais do que podemos explicar atualmente, de acessar um reino além de nossa compreensão atual. Uma pergunta final. Você acredita? A possibilidade de comunicação após a morte, de transpor o abismo da morte e alcançar aqueles que perdemos, é uma perspectiva tentadora, que cativa a humanidade há séculos. Seja você um cético ou um crente, as histórias, as evidências e os relatos pessoais nos forçam a confrontar nossa própria mortalidade,
nossas crenças sobre a vida após a morte e o poder duradouro do amor e da conexão. Então, da próxima vez que seu telefone tocar no meio da noite e você ouvir uma voz que lhe dá arrepios, uma voz que você pensou que nunca mais ouviria, pergunte a si mesmo: você acredita?